Olá, amigos. Um bom dia a todos nesse dia 29/5/2020. Graças a Deus, viu? Hoje eu resolvi fazer essa live num horário bem, vamos dizer assim, não muito comum, né? Pelo menos para mim fazer minhas lives, para responder algumas perguntas aqui. Espero não estar incomodando o almoço de ninguém, mas vai ficar gravado aqui para quem quiser depois assistir e ter as suas conclusões, né? De vez em quando eu vou fazer essas lives respondendo as perguntas de algumas pessoas que já fizeram alguns meses passados e eu prometi que eu ia responder e vou responder. Então agora eu vou responder. Então, como são muitas perguntas, eu separei aqui, até eu coloquei aqui em cima, tem a pergunta número 1, ok? A pessoa pergunta assim: como esse momento atual de desemprego, mediante essa pandemia, né, e o aumento da violência e tantas outras incertezas, está ferido no emocional das pessoas. E como podemos, né, não deixar o desespero nos afetar? Isso é uma pergunta. Na verdade, eu vou depois arrumar direitinho a pergunta, que eu postei exatamente a pergunta da forma que a pessoa fez. Depois eu arrumo direitinho em português ali, que fui eu que errei, não a pessoa, ok? Olha, eu vejo assim, com toda sinceridade, olhando nessa lente da verdade, que é o olhar das pessoas aí que por caridade estão me assistindo. Há duas coisas a serem pensadas, e as duas coisas são muito tristes. Triste porque precisou de uma pandemia para a gente se acordar e, infelizmente, para outros voltarem a dormir mais profundamente. Isso é uma coisa. E a outra coisa, triste, porque essa pandemia faz aí um ano, vai fazer uns meses, no mundo, talvez, quase um ano, alguns meses, né? Aqui no Brasil, alguns meses. Triste porque antes dela não estava muito diferente, não. Com todo o respeito às pessoas, eu me propus a responder as perguntas com todo o amor e carinho, e com muito respeito, mas eu acredito que o respeito vem através da verdade, que não é o Edson que profere, não é o Edson que fala, é as pessoas que se acham e se encontram nessas verdades, delas ou de vocês, através do afeto que se nutrem e da paz que se sustentam. Então, a paz e o afeto de cada um é a verdade. Valeu? Agora vem a minha explicação. Não mudou muito, porque já estava a mesma porcaria. A pandemia, ela só exacerbou, acelerou, tirou da lixeira e botou para fora as porcarias emocionais que muitas famílias já se nutriam dentro dos seus lares. As porcarias afetivas que muitos já se faziam dentro da sua intimidade. Porque se eu entender que uma pandemia vem como castigo, ou ela castiga, e realmente ela está castigando de alguma forma, ou em outros aspectos mais profundos, outros não tanto, a todo mundo, a todos. Uns emocional, outro afetivo, outro mental, mas a gente entende que não é algo ruim que vai justificar em mim me sentir pior. Ainda mais por dentro, que é onde quem pode tocar é só os meus pensamentos secretos. Quem pode moldar é só a minha sensibilidade, mediante ao mistério do que eu nutro, mediante ao mistério do que eu sinto. Então, se eu nutro e se eu sinto coisas que somente eu tenho o poder de modificar, não é a felicidade de fora, nem o desespero de fora, que há de me desestabilizar por dentro, se assim eu me nutro em paz. Agora, qualquer desespero ruim por fora há de acentuar e pontuar a carência que eu já me nutro por dentro, a ansiedade que eu já me faço por dentro, os males que eu já me nutro em intimidade. Então, respondendo essa amiga em si, eu prometi que não ia dar o nome das pessoas, quando ela comenta aqui que o desemprego, que eu concordo, que está criando pânico, eu sou pai de família, sou até avô, se eu não trabalho, eu não como. Eu preciso trabalhar para comer, para me alimentar,
eu tenho pessoas que eu preciso ajudar, eu entendo tudo isso. Mas, antes de tudo isso, eu preciso, como um chefe de família, amar a minha família. Então, nessas horas, o desemprego, que é horrível, que vai criar e está criando lacuna, dor e sofrimento em muita gente, ele suavializa um pouquinho quando a gente olha o outro com amor. Aquele mesmo outro que você precisa do seu emprego para comer um prato de arroz e feijão, macarrão ou massa, ou alguma mistura, aquele mesmo outro que necessita do seu trabalho, que é seu, que não é meu, mas que é meu, que talvez é nosso, que necessita para você ajudá-lo e auxiliá-lo. Isso. Esse outro, quando você olha com amor, vai trazer em você esperança, perseverança, vai fazer brotar de você atitude e vai germinar de você, junto com a esperança, perseverança e a atitude, positividade realista dos fatos. Tipo, eu estou desempregado, eu perdi o meu emprego, e antes que algumas pessoas podem falar, eu já passei desempregado muito tempo. Hoje eu trabalho por conta, mas até o meu trabalho está sendo afetado nessa pandemia. Ou eu me desespero e olho quem eu amo com dor e sofrimento, ou eu me desespero e aguento no tranco e olho as pessoas com amor e esperança, aquelas que necessitam de mim. Então, no fundo, elas vão me dar força. Aí tem gente que talvez já mandaram um recadinho aqui para mim, dizendo, mas aí você é só positivista. Não, eu sou um ativista da vida. Eu escolho, através da dor e o sofrimento que a pandemia está me impondo, eu me encontrar não em lamento, em ranger de dentes, mas em esperança, em amar próprio, em amar aos outros que necessitam de mim e aqueles que necessitam de mim, eu amar por mim mesmo. É uma opção honesta e justa de um homem chefe de família, como muitos que estão me vendo aí, de uma mulher chefe de família que também está me ouvindo e me vendo aí. Isso vai trazer o meu emprego de volta, Edson? Não. Mas isso não vai tolir de você a esperança de ir atrás e de conseguir algo novo. Nós temos essa opção. Ou ficar chorando na chuva, no frio, ou ficar chorando dentro de casa, entre aspas, no frio, mediante as emoções e sentimentos que estão tudo trulhado de bagunça, ou você aguenta no osso, como um homem de bem, uma mulher de bem. Eu estou dando a explicação de uma forma honesta, porque não adianta a gente vir fazer live floreando uma situação crítica. Ninguém quer ficar desempregado. Eu não quero que isso aconteça na vida das pessoas, mas está acontecendo, infelizmente. E para aquele que está desempregado, meu irmão, crê em Deus, levanta a tua cabeça, olha teus netos, olha teus filhos, busca a energia deles, e por eles, e por você, vai à luta. Deus não vai deixar você fraquejar. Lembrando, quem me fez a pergunta, tem pessoas na família que estão passando processos graves. Agora, para quem está no seu trabalho, talvez não entenda o que eu estou tentando dizer. Mas a resposta é, nada nos corrompe por dentro, se por dentro nós temos pelo menos uma pessoa em absoluta, dentro da sua sã consciência, mesmo ainda no bem e no mal, mas dentro da sua sã consciência, já nutre por si um pouco de amor próprio. E essa pessoa se chama você. Se você tem por dentro de você, você mesmo ou mesma, com amor próprio, pode acontecer qualquer coisa ruim por fora, mas nada vai lhe tirar esse tino de esperança por dentro. Nada vai lhe tirar o teu intuito, o teu tino de se buscar melhor por dentro para transformar a tua vida por fora, que não está tão boa, em algo melhor. Mas cada um pensa de um jeito, e eu prometi que eu ia responder do meu jeito sincero, não do meu jeito absolutamente certo, e estou respondendo. Eu, por exemplo, a minha profissão é marceneiro, de carteira assinada. Pouca gente sabe disso, agora um monte aí que está me ouvindo. Hoje eu trabalho já há mais de 20 anos como terapeuta. No momento que não deu mais marceneiro em Porto Alegre, porque a demanda estava muito,
eu comecei a trabalhar com pessoa e trabalho até hoje. Se não der, amanhã, depois eu vou vender picolé na praia, mas eu não vou permitir que a minha fraqueza faça um filho meu ter necessidade. Eu não vou deixar de tomar o meu café de 50 centavos. Eu vou vender meu picolé na praia. Vou vender meu coco. Mas eu vou continuar com dignidade. Isso não é o trabalho que me tira. É eu que posso me sonegar. Tá dado o toque, viu? Não é fácil, não. Tô aqui como chefe de família. Não como terapeuta, não. Porque ninguém quer perder o trabalho. Ok? Agora, o que fazer, Edson? Ter fé, mas uma fé realizante. Uma fé operante, onde você vai atrás, onde você vai à luta. Onde você corre por si mesmo, onde só existe você e Deus. Deus e você. Não tem obstáculo para quem tem Deus dentro do coração. E para quem tem um pinguinho de amor próprio, não existe obstáculo, não. Pode ter dificuldade, mas nem a dificuldade é um obstáculo suficiente a travar você na sua própria vida. Pela sua vontade de querer, pela sua boa vontade de buscar, pela sua esperança de realizar e pela sua perseverança de fazer algo diferente na sua vida. Ok, minha amiga? Primeira pergunta respondida do meu jeito, com muito respeito e na paz de Senhor Jesus. Segunda pergunta é assim: a depressão e a euforia, o medo e a ansiedade, neste momento, ficam mais evidentes. Isso é a pergunta dessa amiga ou deste amigo. Como apoiar nossos irmãos a despertar deste padrão? Olha, é uma coisa interessante. A gente tem receita pronta quando a gente vai fazer bolo para comer dentro de casa. Mas tem coisas na vida que não tem receita, a não ser ter vicissitudes e experiência. Eu tenho as minhas vicissitudes e as minhas experiências, mas eu não posso dar isso como receita do bolo, de ser feliz, de fazer diferente, de se encontrar melhor na vida dos outros, ainda mais impondo uma verdade que talvez para mim me causou muita dor. Talvez para mim causou muito sofrimento. Ou talvez para mim deu certo e me causou alegria. E nas outras pessoas, como é que eu vou impor a minha verdade? Então é muito bonito vir aqui e dizer assim, sejam positivos, tenham esperança, que é o que eu acabei de falar agora. Por isso que nas minhas lives eu analiso muito. Teve uma live que a gente fez com o Rafael, que eu falei, torno a falar, isso, dentro do possível eu vou me tornar prolixo e repetir sempre. Eu peço desculpas por uma palavra que eu já disse, ou por uma colocação que eu já fiz, para mim e para vocês. Para mim, porque a gente evolui, amanhã ou depois eu posso mudar muito o meu pensamento. E para vocês, porque o Edson não está aqui impondo a verdade dele. O Edson está aqui como mais um ser humano, falando que sem esperança, sem boa vontade, sem amor próprio, fica impossível. Porque com isso já está se tornando bem difícil. Imagina sem. Então, só Jesus salva. Então, quando alguém se encontra na depressão, na ansiedade, na angústia, realmente, depressão de verdade, tristeza, seja ela envolvendo os processos do jogo hormonal, ou nos processos da eletroquímica hormonal, ou dos processos neuronais, ou emocionais, afetivos, seja qual for, mas se a pessoa realmente se encontra fora da casinha, fora do seu eixo, hoje, muitas das vezes, é melhor a gente dar o exemplo do ouvido atento, dar o exemplo da presença que escuta pelo corpo todo, de vir aqui, que nem o Edson, fazer uma live cantando lei, dizendo você está sofrendo e você está errado. Será que a pessoa quer estar assim? Ela não quer estar assim, mas ela está assim. Como muitas das vezes a gente se enche de euforia e está depressivo e acha que está com alegria. Então, o conselho que eu dou para essa amiga, quando uma pessoa se encontra, ou amigo, né, num processo de ansiedade, de depressão, alguém da tua família, e você já fez de um tudo, com muito amor, com muito respeito, para ajudá-la, e ela não consegue sair daquilo, ela não consegue sair disso, desse estado, e você já está perdendo o craquejo, o manejo, a paciência de lidar com certa situação, meu amigo, minha amiga, silencie os teus feitos e declare o teu fato de amor ao teu semelhante e tenha-se o teu ouvido como o corpo inteiro. Escute ele com a tua presença. Faça suas orações em silêncio.
mande o seu reiki em silêncio, mande energias positivas em silêncio, mesmo que a pessoa não veja, mas você sabe que você está doando ao outro algo de bom. E quando você estiver com essa pessoa, aí o teu ouvido, que é o corpo inteiro, não é só o que está no lado da cabeça, ele começa a escutar o outro, não apenas a se emocionar com a dor do outro, mas a escutar o outro como uma pessoa que momentaneamente está enferma. Quando isso acontecer, você vai ver que é natural. O teu positivismo, ele não fica agressivo, está à vista, mas ele fica à vista do outro quando você usa da tua cordialidade, educação, mansitude, cumplicidade, altruísmo, indulgência, não com a dor que está fazendo ele sofrer, mas ele que está sofrendo por não sair da dor. Eu não estou jogando com as palavras não, meu amigo, nem muito menos, minha amiga. É que quando a gente passa depressão, quando a gente passa um sofrimento conforme as pessoas, eu passei depressão quando eu perdi a minha avó, quando ela desencarnou, que é ela que me criou. Eu sei o que é isso. E eu não queria ouvir ninguém, eu não queria nada, eu queria mais que tudo se lascasse. Mas graças a Deus eu tive amigos e parentes que fizeram isso que eu estou falando, que não é a receita do bolo. Mas eu fui cativado por eles, porque eles sabiam ouvir eu que estava sofrendo, não a dor que estava fazendo eu sofrer. Eles aprenderam a ouvir eu que estava com muita dor mediante ao sofrimento. Eles não ouviam apenas o sofrimento que me causava dor. Então, é interessante as pessoas entender que muitas das vezes o jogo de palavra mais atrapalha do que ajuda. Mas o jogo do amar ao outro, mediante a sinceridade da presença, mediante a sinceridade de dar ouvido, perante a sinceridade de estar ali cumpliciando com o outro, mesmo que seja um momento momentaneamente ruim, mas cumpliciando com o outro o seu momento, mas não permitir e não se autodeixar se comover pelaquela dor, mas sempre ali sendo positivista, sendo um ativista da vida, sendo um ativista da boa vontade de viver, isso sim, não só conquista a admiração de quem está doente, ou o olhar de quem está doente, mas ativa o bem se querer viver daquele que era ação, mas momentaneamente está enfermo. Mas para isso necessita do quê? Paciência e calma, que só vai ser provida para quem tem algum familiar que neste momento de pandemia está depressivo, está ansioso, ou está com crise, seja ela qual for, quando a gente ama o outro, sem querer qualquer tipo de favor, sem requerer em troca nenhum obrigado. Então, por isso que quando a gente trata, abre aspas, de um depressivo, de um ansioso ou de um carente, nós também somos tratados, porque nós somos também acurados no que nós temos de ser por dentro e de se fazer por dentro. Como ser humano pensante, como ser humano realizante porque sente, como ser humano aprimorante em progresso interior pelo que se emociona. Isso é valiosíssimo. Então, muitas das vezes, minha amiga, para encerrar essa explicação, silencia as tuas atitudes de feitos, mas não cala a tua atitude de escutar com o corpo inteiro, a tua presença. O que é presença, Edson? Seja terno, seja caridoso, dê um abraço. Muitas vezes um abraço, um cafuné, fala muito mais do que uma poesia proferida com palavras. Muitas vezes um abraço, um cafuné, um copo de café, um chocolate quente, ou só sentar e ficar olhando a pessoa e dizer, fica emburrado aí, chora, não queira sair do quarto, mas eu vou ficar aqui, com você. Eu estou aqui com você. Isso é amor. Isso é amor e faz a diferença. O resto, deixe na mão de Deus, de algo sublime e sagrado, que com certeza você, agindo na sua fé, vai operar não só no coração de você, pela sua boa intenção, mas no coração do outro, que momentaneamente se encontra nessa afirmativa negativa de dor e sofrimento. Valeu? Eita, deixa eu só tomar uma golinha aqui do café. Terceira pergunta. Como, nesse momento,
está a espiritualidade das pessoas encarnadas e desencarnadas? É uma pergunta, tá? Eu botei aqui exatamente como foi escrita, que eu prometi para as pessoas, depois eu vou corrigir o português aí, não tem problema não. Que o erro é delas, não meu. Quer dizer, que o erro é meu, não delas. Como neste momento está a espiritualidade das pessoas encarnadas e desencarnadas? É uma pergunta de uma pessoa. Poderia fazer algum comentário a respeito disso? A espiritualidade. Quando a gente fala da espiritualidade de encarnado e desencarnado, sem falar de espiritualidade, que é o que eu vou fazer aqui, a gente está falando de qualidade de vida interior. A minha espiritualidade ela é medida com a minha satisfação da minha própria vida, com a minha alimentação da paz da minha vida e com o desbravar do progresso interior e o desbravar da evolução exterior da minha alegria em vida. Isso é falar da espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela é uma conclusão que nós podemos ter quando nós decidimos que por dentro de nós ninguém corrompe. Só tem um ser que pode corromper essa decisão interna de me amar incondicionalmente, de ter o meu afeto, torto ou não, certo ou errado, mas ter o meu afeto como termômetro da minha paz, mediante ao que eu nutro, não perante o que eu faço. Se eu tiver isso como espiritual, eu vou entender que talvez se eu comer um mês arroz e feijão, para mim, que me alimento deste alimento que não é arroz e feijão, mas que é de autossatisfação, de autoempoderamento, de autonomia espiritual, é como se eu estivesse comendo caviar. Apesar que caviar é horrível, já comi. É horrível, eu sou mais do bom arroz e feijão. Porém, muitas das vezes, se eu tiver um celularzinho, um Samsung, ou tiver um celularzinho mais lascado, né, esses mais antigos, para mim é como se eu tivesse um celular de última geração, porque dentro de mim eu já me envolvo, eu já sou o alvo, eu já sou o verdadeiro pretexto de me querer bem. Isso não é ser narcisista, isso é ter amor próprio. Isto não é se afogar no orgulho, isso é ressurgir do mergulho interior e se descobrir a si mesmo, assim como vocês, como o verdadeiro ideal a ser seguido com paz. E ser a verdadeira ideia luminosa na paz que vocês deveriam seguir cegamente, por dentro. Quando a gente tem isso como algo espiritual, a gente vai entender que não é o que eu tenho nem o que eu faço que gratifica, grandifica, balsifica ou endossa a espiritualidade que eu nutro. Mas é o que eu nutro como fato, é o que eu me animo como essência que balsifica, glorifica, dignifica e torna vivo a espiritualidade por mim, mediante ao bem que eu possa nutrir, perante ao melhor que eu possa me fazer. Isso é espiritual. Então, minha amiga, ou meu amigo que fez essa pergunta, vai muito como a pessoa ou seres, que a pergunta foi feita tanto para os seres encarnados como para seres desencarnados, como está a espiritualidade nossa, dessas pessoas, está como a pessoa se alimenta por dentro. Não está como a pessoa se reveste por fora. Porque tem muita gente aí vestindo roupas de marca, andando de carros do ano, e são miseráveis espiritualmente, porque por dentro só nutre-se de miséria. Só se nutrem de coisas que viram pó, que a traça come, que a ferrugem corrói. Nutrem-se por dentro disso. Não usam isso por fora. Nutrem-se. Olha a seriedade da coisa. E a profundidade da mesma, não porque é proferida por mim. Então, no momento que você qualifica, quantifica o que você nutre como algo essencial, eximiamente, profundamente essencial em tua vida, tudo que te afere, que vem de fora, apenas vai abalar o teu ego, o grau de consciência, tua mente,
mas não vai afligir, sofrer e atingir o teu espírito e a tua alma mediante o que você anima, como conforto de confortável e como confronto, não de disputa, mas de aprimorável a um progresso interior, de quem por si mesmo já se empodera pelo seu próprio amor, de quem por si próprio já é senhor da sua própria, vamos dizer, lucidez, da sua própria ciência de espírito desperto, seja desencarnado ou carnado, mediante as coisas ruins que momentaneamente estamos passando, mas como carnados e desencarnados têm a ciência que o ruim é uma prova e uma provação de fora, não é um efeito que há de arruinar-me por dentro. Que o ruim é uma prova, é um testemunho, é uma etapa que eu devo passar por fora, pelo que eu faço, mas não é algo que tem o poder de me corroer e de me destruir por dentro pelo que eu animo. Pelo que eu animo, somente eu tenho o poder de endossar, somente eu tenho o poder de iluminar, ou somente eu tenho o poder de estragar. Que é isso que muitas das vezes as pessoas não comentam. Ninguém corrompe a intimidade de ninguém, só quando já é corrompida. Então, minha amiga, a explicação que eu dou, por mais que está sendo muito vaga, e é vaga mesmo, a gente não pode dizer assim, aquele lá que está lá tendo tudo, que não está passando a pandemia, porque tem tudo, ele tem espiritualidade poderosa. É relativo. Você tem um termômetro, a gente não tem como medir dentro da pessoa qual é o grau de paz ou de caos que a mesma vive no seu luxo material. E muitas das vezes aquela pessoa pobre, mendiga, né, passando várias necessidades, a gente não pode medir e também não pode desfazer qual é a grandeza e elevância espiritual que ela pode nutrir, mesmo ela vivendo e vivenciando perante a pobreza material. Mas muitas das vezes ela não é uma mendiga espiritual, não. Valeu? Então é muito relativo, por mais que eu já dei várias dicas, né? Que não é o que nós temos que nos gradua em paz, é o que nós podemos nutrir que nos dá paz, não é o que nós podemos guardar que nos dá paz, é o que nós podemos doar que nos dá realmente a verdadeira fartura espiritual. Valeu? Muito obrigado, amigo ou amiga que fez essa pergunta. Agora vamos para a quarta pergunta aqui. Podemos observar que o ser humano vive constantemente em estado frenético e furioso. Isso é uma pergunta, uma colocação aí de uma pessoa aí, ok? Poderia fazer algum comentário, alguma colocação a respeito disso? Acabei de falar sobre isso. Quando a gente, meus amigos, uma boa tarde a todos, viu? Perdão. Quando a gente inverte os valores, por exemplo, eu acho que o que eu tenho me transforma em elevado espiritual. O que eu tenho externo. Eu acho que o que eu faço me gabarita elevado espiritualmente. Eu acho que o que eu compro me dá poder espiritual, paz espiritual. Eu acho que o que eu gasto, o que eu uso, com aquilo que vem em mim ou vem a mim, me gabarita, né? Me dá status de paz espiritual. Pode ter certeza que tudo isso que eu falei, eu estou certo em dizer, eu acho. Agora, eu tenho certeza que quem acha muito isso não tem paz. Paz não tem, não, porque se esforça para fora para manter o que não nutre por dentro. Porque quando a gente nutre por dentro, que eu falei há pouco tempo atrás, antes de falar o que eu estou falando agora, tendo ou não tendo para fora, você é satisfeito por dentro. Sendo ou não sendo para fora, você é em paz por dentro. Conquistando ou não para fora é questão de tempo para você progredir para dentro, para você se fazer melhor para fora. Então, nós qualificamos as coisas da vida mediante um tempo muito curto na materialidade, para quem é espírita, ou espiritualista, ou afim, de 30, 40, 50, 100 anos, 120 anos. Algumas pessoas até vivem isso hoje em dia. Raro. E é muito curto. Então, nós brigamos
nós nos esforçamos e nós lutamos contra a vida, não é contra a morte. Porque o mais certo no momento que a gente bota um filho no mundo é que ele vai morrer. O mais certo no momento que a gente nasce nessa terra é que nós vamos ser tolhidos por ela. Então, tendo essa consciência, eu não estou sendo frio, não, estou sendo claro, é a realidade. Então, eu tenho que lutar contra a morte ou eu tenho para lutar mediante a vida? Eu quero viver, esmiuçar todos os meus sentimentos, todas as minhas expressões intelectuais, toda a minha sensibilidade, no máximo que eu possa, para que eu possa, para mim, não para o outro, dizer: vivi, fui, sou, estou, é em mim. Não para olhar para dentro de mim e ficar me perguntando onde é que eu estou, não para pisar em cima dos meus pés e dizer quem sou eu, ou olhar para frente e dizer o que será de mim. É horrível. Que é o que a maioria, com todo respeito às pessoas, fazem. Vivem num imediatismo do agora, aonde você consome o que lhe come. Aonde você degusta o que lhe consome. Aí a vida vai ficando pequena. A gente dorme mais do que a metade da nossa vida, consciente. O que a gente aproveita? Gastar, 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 consumir, 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 trabalhar, 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 manter, 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 estar, 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 pertencer, pertencer, pertencer. E quando é que a gente vai se ter em paz? Então, amiga, a gente vê que o caos, o amigo, se faz dentro das pessoas porque elas desconhecem-se na própria paz. E elas não se favorecem em si mesmo o seu próprio amor próprio. Elas não têm. Estou falando com toda sinceridade. Como eu prometi, estou respondendo perguntas que não foram respondidas mediante as lives que eu faço à noite. Do meu estilo, sincero, mas não dono da verdade. Então, Edson, como eu posso me ajudar? Se ame. Como eu posso resolver minha vida? Se ame. Resumidamente, Edson, como eu posso modificar toda a minha existência? Tenha amor próprio. Agora, amar próprio é simples. E será que nós realmente queremos viver com simplicidade para poder se amar de verdade? A amar próprio ela é tão simples que a grandeza dessa simplicidade só vem com humildade. A amar próprio é tão simples que a verdade, a verdadeira realeza desse amar próprio só é executada com fé raciocinada. O amar próprio ele é tão simples, tão humilde, tão real, que ele só transforma a nossa vida com lucidez. Será que a gente está preparado para isso? Será que a gente quer isso de verdade? Porque se a gente não quer, minha amiga, haja caos, dor e sofrimento e ranger de dentes. E reclamação. Porque foi tu, porque foi o outro, porque foi cicrano, porque o sistema, porque eu sou uma vítima. Cada um dentro do seu nível de consciência. Valeu? Última pergunta. A quinta, de uma amiga ou um amigo. A pessoa começa assim: amigo, eu vou tomar um cafezinho. Amigo, qual a importância de desenvolver a inteligência emocional neste momento que estamos vivendo? Olha que coisa linda, que pergunta simples e ao mesmo tempo linda. Porque nós somos movidos, nós somos envolvidos, nós somos fruídos, nós somos influenciados, não é pela inteligência mental. Hoje, nós estamos sendo teleguiados totalmente, quase toda a humanidade, pela inteligência emocional. Prova disso, que se nós realmente fôssemos mandados pelo que pensamos, nós teríamos a destreza de ter o raciocínio, não o predomínio das emoções descabidas, sofridas, desconexas, ansiosas e carentes, que só disputa e amputa de muita gente educação, coerência, cumplicidade, razão, verdade e amor próprio. Estou sendo extremamente sincero para vocês.
Então, nós necessitamos para ontem entender que a inteligência emocional não pensa. A inteligência emocional ela é movida por duas coisas: impressões e sensações. A impressão sensorial e a sensação sensorial. Não tem nada a ver com mediunidade. Vocês podem chamar de inspiração e intuição, que não seria correto, mas só para se encaixar para quem quisesse fazer afim. Por isso que nós, quando insistimos demais numa ideia aonde nós não somos o nosso próprio ideal de vida em paz, nós vamos quebrar cara. Quantas pessoas chegam para mim e dizem: Edson, a minha vida é repetitiva. Eu já fiz de tudo para fora, eu já mudei meu corte de cabelo, já mudei a minha visão sobre as pessoas, eu tentei confiar nas pessoas, eu tentei mudar de todas as formas e jeitos possíveis para fora. Mas está sempre vindo pessoas diferentes, mas fazendo eu sentir-me mal, fazendo eu nutrir as mesmas sensações negativas. Será que o problema é das pessoas que só se modificam a figurinha, mas o vinil arranhado continua o mesmo, mediante as consequências, muitas das vezes fúteis, muitas das vezes fantasiosas e, na maioria das vezes, ilusórias, fabricadas pela carência e fabricadas pelos apegos, pelas posses que a gente tem? Será que é o outro que é o culpado da história? Ou será que é, na verdade, o nosso pensamento que é escravo dos anseios das nossas emoções, das carências das nossas emoções, que não permite que nós raciocinamos, mas só permite que nós pensamos, e quase sempre de uma forma prejudicial ao nosso próprio crescimento, porque nós só pensamos em ser positivos para fora, sem a levantar a bunda da cadeira para conquistar algo diferenciado por dentro. Vocês me desculpem aí, viu, pela bunda, ou popô, vamos dizer assim, as nádegas. Porque senão não tem mudança. É o que eu já falei em outras lives. A inteligência emocional, quando ela está atrapalhando alguém, quase sempre é alguém muito positivo, mas não lúcido. Quase sempre é alguém que tem uma fé muito pretensiosa e presunçosa, mas não raciocinada. Quase sempre é uma pessoa muito positiva, mas não é uma pessoa esclarecida com a lucidez da realidade das coisas. Do que é, do que pode e do que está fazendo. Aí o que adianta? É um bobo achando que todo mundo está fazendo ele de bobo. É um boneco achando que o sistema está fazendo ele de boneco. Mas ele é um boneco. Então, como eu posso mudar, Edson? Quando o meu emocional, que não é de todo ruim, mas está atrapalhando meus pensamentos, porque eu acho que eu estou pensando positivo, mas aí eu pergunto para essas pessoas: sim, você pensa positivo, mas o que você está fazendo? Qual é a atitude? Qual é a decisão? Qual é a realidade? Qual é o ato, não feito? Qual é o ato de realidade que você vive em tua vida? Que além de ser positivo, vai causar na tua existência uma transmutação dos teus males. Ser positivo equivale a porcaria nos dias de hoje, se você não dá um passo além de ser positivo. Outra, quando o emocional toma conta do nosso pensamento, nós temos duas fraquezas. Nós somos positivos e nós esperamos a coragem. Aí, disfarçosamente, nós, para não ficar chato, né, porque eu sou positivo e tenho coragem, eu preciso que alguém promova em mim estímulos. Eu tenho que ter estímulo para andar para frente na vida. Ser positivo, sem fé raciocinada e sem lucidez, é horrível, porque é um eterno pedinte que cobra da sociedade, que cobra do sistema, que cobra dos seus entes queridos dentro da sua casa, que cobra dos seus familiares, que cobra das pessoas que conhece aquilo que por ele mesmo ele não se doa, paz, aquilo que por ele mesmo ele não se dá, alegria,
aquilo que por ele mesmo ele se sonega, satisfação daquilo que ele é. Isso é positivo nos dias de hoje. Eu sou positivo, meu pensamento é positivo, mas sem um pingo de lucidez das minhas possibilidades. Então, quando o emocional se encontra chafurdado, trancado, preso, admodestado, nessa sistemática carente de ver a vida, nessa sistemática ansiosa de se levar na vida, infelizmente, quase que certo que todos os atos de uma pessoa assim vai ser através de dor e sofrimento, de derrota e de lamento, de sacrifício e de muita tristeza. Porque dentro dela, ela só vai guardar o quê? Aonde ela vai se apoiar? Qual a esperança que essa criatura tem? Qual lucidez clara que esse ser humano tem dentro de si de dizer, para aí, tá ruim por fora, mas se eu vasculhar aqui dentro eu vou encontrar algo de bom. O que ela vai encontrar de bom? Lamento? Ranger de dente? Sofrimento? Reclamação? Vitimismo? Então, para mudar hoje a nossa situação, nós precisamos, para ontem, amadurecer emocionalmente. Há 22 anos eu falo sobre isso. E muitos outros terapeutas. A humanidade precisa amadurecer emocionalmente. A gente é muito moleque demais. A gente é muito criança demais. E outra, não é uma criança que nem os nossos filhos e os nossos netos, que não sabem o que fazem, que quebra um brinquedinho, choram, que faz alguma coisinha ali, uma peraltice. Não! É uma criança que se acha inteligente, é uma criança que gosta de conveniência, é uma criança que gosta da vaidade, que gosta do luxo, é uma criança que ama o lúdico, adora uma boa ilusão, o que mais gosta de fazer é ter a pretensão de se achar melhor que os outros. E outra, tem a presunção de viver julgando. É essa criança emocional. Então nós precisamos amadurecer emocionalmente ao ponto de entender que ser educado não é ser poeta da vida. Ser educado é ser um poeta da sua própria existência. Nós precisamos amadurecer emocionalmente e entender que amor e amar não é sentimentos bons, é um sentido melhor na nossa existência. Nós precisamos entender que cultura é maravilhoso, mas ser educado, ter educação cultural, ter moral e ter uma ética espiritual, no mínimo de não fazer ao outro o que não queremos para nós mesmos, é algo mais do que inteligente, é sábio. Mas enquanto a gente achar que ser bonzinho só é ser bonzinho e não é algo que realmente é essencial, a gente vai continuar vivendo uma imaturidade emocional e vamos continuar vivendo numa letargia, numa nostalgia, numa escravidão de pensamentos positivos, aonde nós vamos esperar que o destino mude a nossa vida, que a causalidade, mediante as consequências do acaso, transforme a nossa existência em algo melhor, porque eu sou positivo e estou aqui sentado esperando. Vocês não levem a mal meu modo de falar, não, viu, meus amigos? Cumpri a missão, respondi as 5 perguntas. Muito obrigado a todos. Tem outras pessoas que colocaram afirmações, perguntas aqui. Prometo que, com o tempo, eu vou vir meio que fora de hora aí, não vou citar o nome das pessoas, mas eu vou responder as perguntas do jeitinho que eu respondi. Não como verdade absoluta, mas que faça as pessoas botar a mãozinha na cabeça e falar, poxa, que cara chato esse Edson Rosa, viu? Só falou bobagem, mas é engraçado. Ele tirou a minha paz. Por que será? Poxa, mas que cara repetitivo. Só falou que eu não gosto. Eu odeio ver esse Edson Rosa. Mas ele acabou de tolir a minha alegria de ser o que eu estava sendo. Por que será? Uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, não estou me defendendo, já vou encerrar a live. Quando nós temos paz, ninguém tira. Quando nós estamos na nossa verdade, o que menos nós fazemos é lutar. Nós acolhemos, nós não lutamos. Quando nós temos amor próprio, o que mais nós fazemos, sem notar que fazemos, é distribuir, doar e nos compartilhar. Nos compartilhar com um sorriso no olhar,
nos dividir com um sorriso no semblante, nos emanar sendo educados, cordiais, gentis e prestimosos. A vida, muitas das vezes, de pessoas que a gente nem sabe quem é, mas a gente sabe que é ser humano que nem a gente. Então, quando a gente está de bem com a gente mesmo, não existe corrupção interior, mas existe erupção para o exterior de luz, de paz e de amor. Para isso, a gente precisa descondicionar o nosso amor próprio. É algo difícil, mas não é impossível. Valeu? Muito obrigado a todos vocês. As perguntas aqui que os irmãos fizeram, que os amigos fizeram, vão ficar aqui. E para frente aí a gente vai respondendo, ok? Muito obrigado a todos, viu? Uma boa tarde. Muito obrigado pela ajuda. Eu não vou deixar de responder, não. Nessa semana ainda eu vou fazer outra live fora de hora aí, e a gente responde, sem dar o nome das pessoas. Valeu? Muito obrigado. Obrigado a todos.